sempre fim de ano bastante agitado, com muitos eventos, muitos encontros, e esse tem também o novo governo que está para assumir, e isso acaba também com muitas notícias, muitos encontros, muitas informações, mas eu agradeço a presença de todos vocês, e a gente vai fazer uma apresentação aqui, que eu vou passar para o Flávio, vou fazer uma apresentação sobre as nossas previsões e o que nós estamos imaginando da economia para 2019. O Zé Augusto vai falar um pouco sobre as propostas que a gente tem aí para os primeiros meses de governo, no nosso entender o que o governo deveria estar fazendo, e depois a gente tem um tempo aí para dar uma discussão, conversar um pouco, falar sobre essas previsões. Flávio. Bem, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação ter aqui no final do ano. Deixar meus votos de um bom Natal e um ano de muita esperança e muita realização. Então, vamos aqui. Nós, no fim do ano passado, quando nós estávamos nessa sala, nós estávamos esperando aí um ano melhor, em 2018. O fim de 2017 apontava para isso. Mas esse ciclo de expansão foi adiado. Uma série de incertezas, o avanço parcial das reformas terminou limitando o crescimento da economia e, no final das contas, nós vamos ter uma certa frustração. O crescimento em 2018 vai ficar em 1,3%, metade daquilo que nós esperávamos há um ano atrás. Paradoxalmente, quando nós olhamos a situação macroeconômica, ou seja, a inflação, a taxa de juros, o ambiente externo, de muita segurança para a economia brasileira, contrariamente de alguns países emergentes, isso permitiria nós termos um desempenho mais favorável. Mas talvez essas incertezas associadas à questão das reformas, o processo eleitoral e até o episódio da greve dos caminhoneiros, em meados do ano, terminou criando uma incerteza e isso prejudicou uma reação mais forte do investimento. Então, esse novo ciclo de expansão foi adiado, ficando cada vez mais claro que ele precisa de reformas e melhoria no ambiente de negócio, de modo a estimular as empresas a investir, a aumentar a sua produtividade. O que fica claro nesse pequeno crescimento de 2018, que praticamente vai repetir um pouco mais em 2017, é que a economia brasileira segue se distanciando da economia mundial e dos países emergentes. Esse gráfico aí mostra com muita clareza, aí o Brasil na linha por baixo da economia mundial nesses últimos anos, principalmente a partir da nossa recessão em 2014, e cada vez mais se distanciando dos países emergentes, ou seja, China, Índia e outros aí que tomam o lugar de protagonistas da economia mundial. A questão é o que impede o Brasil de crescer mais e como voltar a crescer. Na verdade, o que nós precisamos aí é aumentar a nossa taxa de crescimento da produtividade. Nós já até aumentamos um pouquinho nesses últimos anos, mais com ajuste às dificuldades em função da recessão, mas precisamos aumentar de uma forma permanente e sustentável. E o caminho, sem dúvida nenhuma, são as reformas. Nós avançamos em muitas delas em 2017, mas não foram completadas. Em especial, nós temos duas reformas básicas do ponto de vista econômico, que são a reforma da Previdência e a reforma tributária, que são essenciais do ponto de vista de assegurar equilíbrio fiscal, assegurar melhor condições de competitividade para as empresas e junto com todas aquelas que nós costumamos chamar de reformas microeconômicas, que afetam o ambiente de negócio, que melhoram o ambiente em que as empresas operam, que reduzem burocracia, melhoram a qualidade do sistema de regulação e permitem, portanto, mais segurança, que vão fazer com que o investimento privado seja intensificado. Isso é o que nós esperamos que comece a acontecer agora em 2019. O novo governo enseja esse maior otimismo quando nós vemos aí os indicadores de confiança, tanto de consumidores como de empresários,
damos aqui na CNI, que divulgamos mensalmente, nós vemos aí uma recuperação bastante expressiva nesses últimos levantamentos, mostrando aí que há uma expectativa muito grande de que esse conjunto de mudanças estruturais na economia brasileira comece a se manifestar e se materialize num ciclo virtuoso, né, que leve aí a um crescimento de taxas mais expressivas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões das taxas para frente. Os riscos que nós vemos aí, nós temos duas fontes de risco. Os riscos do cenário externo, que segue um pouco turbulento, com um menor crescimento econômico mundial, alguma elevação das taxas de juros americanas, mas principalmente em função da guerra comercial entre os Estados Unidos e o restante dos países, mas principalmente em relação à China, que cria dificuldades, incertezas, e isso prejudica mais do que ajuda economias como a brasileira. Mas, de qualquer modo, os riscos externos são relativamente moderados, porque o Brasil tem um certo colchão com reservas expressivas, uma situação das contas externas muito favoráveis e, diferentemente de outros países emergentes, não é tão sensível, evidentemente que sente os efeitos, mas não como nós tivemos no passado, crises oriundas do setor externo. Os riscos maiores continuam sendo os nossos próprios passos, aqueles que podem ser administrados e merecem a atenção de toda a sociedade, que é fundamentalmente o avanço das reformas. Se nós, por alguma razão, tivermos uma restrição e dificuldades em avançar nas reformas, possivelmente nós poderemos ter um cenário bem menos favorável do que nós esperamos que se inicie em 2019. Então, precisa atenção com as reformas. Reformas tanto no ambiente macro, tributário, previdenciário e todas aquelas que dizem respeito ao fiscal, como as reformas microeconômicas que dão mais eficiência e produtividade para o setor privado. O balanço da economia, então, rapidamente aqui, a recuperação foi menos intensa do que esperado, houve uma certa frustração, mas com essa melhoria da confiança nos meses finais, a indústria cresceu menos do que esperado, a inflação, por outro lado, ficou abaixo da meta, grande parte, do centro da meta, grande parte do ano. Isso permitiu os juros caírem no patamar recorde em termos de sua menor patamar que a gente tem depois da economia estabilizada. Nós temos também aí o teto de gastos, que passou a ser um fator relevante para a política fiscal. A imposição dessa emenda constitucional no fim de 2016 traz uma nova forma de operar do setor público. Ele tem que estar atento ao crescimento das despesas e, portanto, principalmente ao crescimento das despesas obrigatórias. Em 2018, nós vimos aí uma compressão grande das chamadas despesas não obrigatórias, o que termina impactando negativamente, principalmente, os projetos de investimento e alguns programas governamentais. Houve uma melhoria no mercado de trabalho, mas ficou um pouco aquém da esperada, porque a economia cresceu menos do que nós esperávamos. Então, isso se reflete no mercado de trabalho, um mercado que reage. Quando a economia cresce, o emprego aumenta, melhora as condições do mercado de trabalho. Quando a economia entra em dificuldades, o mercado de trabalho se ressente disso. Certo? E, mais recentemente, uma coisa que caracterizou o ano, a volatilidade no mercado de câmbio, né? Tanto de origem externa, como eu mencionei antes, com essas turbulências da economia mundial, mas principalmente associadas às incertezas do quadro eleitoral brasileiro. Passado esse quadro, nós esperamos um movimento mais estável, uma parte mais estável do câmbio. Quais são os principais números para 2018? Então, o PIB vai crescer 1,3%, como eu disse, metade do que nós esperávamos para 2018, no início do ano. O investimento cresceu um pouco mais que 5%, a indústria cresce em linha com o PIB, pouco, precisamos crescer mais, obviamente, depois de 4 anos de recessão na indústria. Essa é a primeira taxa positiva que deve ter do PIB da indústria como um todo, né? Os 4 setores da indústria. O consumo, a variável
importante, porque ela, 2/3 do PIB, na verdade, reflete o consumo das famílias, voltou a crescer, e isso num ambiente em que a inflação permaneceu, como eu disse, sob controle. Certo? A taxa de desemprego cai um pouco para 12,2%, mas ainda cai pouco. E um ponto de atenção é o déficit das contas públicas, que permanece elevado, embora com uma melhoria, mas o déficit nominal é aquele que pressiona, de certo modo, o financiamento e, portanto, a dívida pública, a trajetória da dívida, permaneceu ainda elevado em 7,7%. E, como disse, o saldo comercial foi muito positivo, as contas externas são favoráveis. Aqui tem uma série de gráficos, vou passar muito rapidamente, porque os senhores têm o documento como um todo, né? Mostrando aí a elevação muito forte da confiança do empresário industrial, essa redução gradual da taxa de desemprego, portanto, uma certa melhoria no mercado de trabalho, mas muito em função da expansão do emprego não formal, que é um emprego, vamos dizer assim, que é positivo no sentido que ocupa as pessoas, mas é um emprego, em geral, de menor produtividade. A inflação foi um ponto extremamente positivo. Já tem aquele, no meados do ano, um aumento na inflação, se não fosse a greve dos caminhoneiros, não teríamos a inflação de julho tão alta, e, portanto, o resultado anual seria até menor, bem menor que na meta, mas ela vai ficar abaixo da meta, viabilizando, como disse, as taxas de juros com patamares mínimos. E um dado positivo, nós temos ainda aqui as contas do setor público, para ilustrar, as despesas relativamente controladas, não? Como eu disse, aí com grande prejuízo da qualidade desse gasto, porque ele está muito concentrado em despesas obrigatórias, pessoal, previdência, etc., e com cada vez menor espaço para as despesas dos programas de investimento. Mas reduzindo aí o déficit do governo federal com a recuperação das receitas. É claro que ainda temos um déficit significativo, mais de 1% do PIB, mas quando compara com a meta que tínhamos de resultado primário para 2018 e a que vai ser o resultado efetivo, nós temos cerca de 40 milhões a menos do déficit, o que é um dado que merece ser ressaltado. Aqui a volatilidade do mercado de câmbio, muito associada ao risco Brasil no mercado internacional, porque nós temos essa ligação direta aí do mercado de câmbio com os riscos percebidos principalmente pelos investidores estrangeiros. Quais são as perspectivas para 2019? O crescimento deve se aproximar de 3%, 2,7% é a nossa previsão. Achamos que nesse ambiente positivo e favorável em relação às reformas, podemos estar crescendo no segundo semestre a taxas organizadas de 3%. Há uma esperada recuperação do investimento privado, que vai crescer mais que em 2016 e 2018. E mesmo nesse ambiente de expansão da economia, a inflação permanece comportada ainda dentro da meta, bem próximo do centro da meta, o que vai permitir a manutenção de uma política monetária relativamente benigna. A expectativa é que nós tenhamos uma elevação nas taxas de juros Selic só no segundo semestre, um ponto apenas. Essa é a nossa expectativa. O Copom vai até decidir hoje das taxas atuais, nos próximos 45 dias, mas não há nenhuma expectativa de surpresa dessa decisão, possivelmente vão manter durante os próximos 6 meses a taxa de 6,5%. As metas fiscais vão ser cumpridas, mas a qualidade principalmente depende das reformas. Para 2019, a pressão é muito grande pela medida dos gastos e, portanto, precisamos de não só da reforma da Previdência, mas outras medidas que melhorem a qualidade do gasto, principalmente a contenção das despesas obrigatórias, aquelas que são indexadas ou são referenciadas em leis com gastos mínimos. Precisamos fazer o orçamento ser mais efetivo, mais discutido no Congresso Nacional e não sendo determinado previamente por leis ou a Constituição de anos atrás. As contas externas continuam sendo positivas e sem qualquer ameaça para a economia brasileira, mesmo nesse cenário um pouco mais turbulento da economia internacional. E temos aí, se nesse cenário as reformas se materializarem com avanços mais claros nesse primeiro semestre, há o potencial de ser um ritmo de crescimento mais forte no fim do
Os principais dados são esses, nesse cenário, 2,7% do PIB, o investimento 6,5%. A indústria vai crescer um pouco mais que o PIB, isso é positivo. Estamos tendo uma reação do setor industrial, o setor industrial liderando. Nós precisamos o setor industrial crescer mais para exatamente liderar esse crescimento. O consumo seguindo na linha, quer dizer, em reação ao crescimento da economia. A inflação sob controle, a taxa de desemprego ainda caindo moderadamente, possivelmente um efeito mais intenso no mercado de trabalho, só quando a economia realmente consolidar um ciclo mais firme de crescimento. O déficit nominal ainda permanece elevado, mostrando que precisamos ter atenção com essas reformas que têm impacto no gasto público, de modo a não inviabilizar esse cenário. E o saldo comercial ainda é bastante positivo. Esses são os principais números da nossa... Isso, nós já colocamos aqui, né? Eu já tinha mencionado antes o risco, lá na primeira tela, os riscos maiores para a economia brasileira são internos, e a nossa visão, esses riscos não podem ser desprezados. Na ausência de reformas, numa leniência em relação ao processo de reformas, evidentemente o custo será alto em termos de um crescimento. Nós voltaremos um ritmo de crescimento muito baixo, semi-estagnação, ou eventualmente com turbulências, e aí sim o nosso quadro de fragilidade em relação a qualquer evento do cenário internacional pode agravar e trazer consequências mais danosas para a economia. Certo, então, aqui na apresentação, eu depois estou à disposição de qualquer pergunta. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Bom dia. O ano de 2018 na CNI ele foi marcado por todo o trabalho. O ano de 2018 foi marcado. Ele aparece verde, mas não. Nem tanto. Muito bem. Então, o ano de 2018 foi muito marcado na CNI por um trabalho de preparação de documentos para as eleições. A presidente da CNI recebeu aqui todos os candidatos. A CNI apresentou cerca de 42 documentos. E agora, mais recentemente, o presidente da CNI tem participado de uma maratona, né, de reuniões com várias áreas do governo. E para essa fase final, pós-eleição, a CNI apresentou 2 documentos. A agenda, né, dos primeiros dias do governo, a agenda dos 100 dias, em que a ideia foi sistematizar daquelas 42 propostas aquela agenda que seria mais importante de ser anunciada ou implementada nesses primeiros meses de governo. Quer dizer, na realidade, qual foi o critério de seleção que a CNI adotou? Primeiro, a janela de oportunidade, ou seja, como é que essa proposta se adequa ao perfil do novo governo, e a relevância e a capacidade de implementação dessas propostas nos primeiros 100 dias. Ou seja, qual seria o seu impacto econômico, qual o nível de preparação dessa proposta na CNI e fora da CNI, e a relevância da sinalização. Ou seja, existem propostas que você não conclui nos 100 dias, mas é muito importante que você sinalize e que o governo está colocando e apresentando as suas diretrizes naquela fase inicial de governo. Exemplo, a reforma tributária, o governo não conclui uma reforma tributária em 100 dias, mas ele sinaliza logo no início do governo, nos seus primeiros 60 a 90 dias, para onde será o caminho dessa reforma tributária, ou seja, qual será o desenho da sua reforma tributária. Pode seguir. Então, quais são os pilares dessa agenda? O primeiro é um conjunto de propostas voltadas para equilibrar as contas públicas e aumentar a eficiência do Estado. Ou seja, tudo começa pelas contas públicas em ordem
em que aqui a reforma da Previdência e o avanço da privatização, concessões e autorizações, a modernização da gestão do Estado são as questões chaves. Uma questão chave, porém, não é suficiente, quer dizer, para uma agenda de recuperação e crescimento da economia brasileira. Uma agenda que, principalmente para o setor industrial, é extremamente importante, é a transformação do ambiente de negócio. E isso, quer dizer, o novo governo está bastante engajado, quer dizer, com essa agenda, voltada para ações de desburocratização, de melhoria da qualidade regulatória, o desenho de uma reforma tributária com foco na competitividade, fortalecer políticas que aumentem a segurança jurídica, uma agenda forte nessa área, indicar ações para a redução da simetria competitiva, especialmente se o Brasil se integra mais com o mundo, e priorizar as iniciativas voltadas para o aumento de produtividade e inovação. Além dessas agendas de melhoria da transformação do ambiente de negócios, é muito importante que o novo governo se centre naquelas ações que são de melhoria do ambiente de negócios, mas que têm um impacto como fonte de crescimento de emprego já mais no curto prazo. Aqui a área de política de exportações é importante e toda a área de infraestrutura que já tem, inclusive, um certo grau de amadurecimento que tem no período recente. Então, foi em função desses pilares que a CNI apresentou essa agenda. Eu não vou aqui entrar em detalhe, mas no ambiente macroeconômico, a CNI entendeu que aprovar a reforma do sistema previdenciário era um passo importante e anunciar o compromisso de acesso do Brasil ao CD, que aparentemente, quer dizer, tanto pela declaração do Ministro de Relações Exteriores quanto pela declaração já diária do Ministério da Economia, o governo vai perseguir, quer dizer, nessa agenda. E aqui temos um conjunto de outras iniciativas voltadas para a segurança jurídica, tributação, financiamento, recursos naturais e meio ambiente, relações do trabalho, assim, inclusive na área de relações de trabalho e previdência, apresentou um conjunto de atos normativos, ou seja, já são atos que podem ser simplesmente assinados se o governo concordar, quer dizer, com esse tipo de agenda. E terminamos, naturalmente, também com um sinal importante na área da educação, dar continuidade à reforma do ensino médio, revisar o marco regulatório da aprendizagem profissional e apresentar a sua proposta para a área de segurança pública, que também entendemos que é um tema que as empresas têm interesse, não apenas os cidadãos. Acho que isso era apenas uma breve introdução. Eu acho que o presidente agora tem a palavra para falar sobre a posição da indústria. Eu acho preferível, o Zé Augusto fez a apresentação, o Castelo Branco também. Eu acho preferível a gente conversar um pouco do que eu fazer uma exposição sobre algum tema específico. Vocês estão de acordo? Vamos bater papo. Olá, se identifica aí. Claro. Olá, eu sou Juliano Basile, sou do jornal Valor Econômico. É um prazer estar aqui com vocês para acompanhar as pesquisas que vocês fazem, são muito úteis para a gente e para os nossos leitores, né? Mas a gente está com uma expectativa muito forte a respeito do futuro governo e também daquilo que ele tem que aprovar para melhorar a economia do Brasil. A gente menciona várias reformas, né, quase todo dia nas nossas reportagens. Então, eu queria ouvir a vocês a esse respeito. Se o governo não conseguir aprovar as reformas, por exemplo, até julho, o que acontece com a economia? Quais seriam as previsões para a economia? Elas vão cair? E quais seriam as reformas mais urgentes que vocês veem que deveriam ser realmente aprovadas rapidamente? Obrigado. Bom, eu falo uma coisa, mas depois eu dou os dados, porque se eu falar alguma coisa que não está correta, ele me corrige. Né? O que acontece, nós vamos estar, inclusive, amanhã divulgando uma pesquisa, aquela pesquisa de avaliação do governo do presidente Temer, que a gente faz, e como esse ano tem uma mudança de governo, nós vamos divulgar também a pesquisa de expectativa da sociedade com relação ao presidente Bolsonaro. Então,
os números estão acabando de ser consolidados, quer dizer, alguma coisa do que você perguntou, Felipe, vai estar amanhã nessa divulgação que nós vamos estar fazendo. Agora, isso aí todos sabem, todos conhecem que a principal reforma que nós precisamos fazer agora é a reforma da Previdência. Essa é fundamental. E acho que já existe na própria sociedade uma consciência de que essa reforma precisa ser feita. Quando nós conversamos com os políticos, os deputados, senadores, eles também têm consciência de que essa é uma reforma importantíssima para que o Brasil possa avançar. Então, eu acredito que essa deveria ser a primeira proposta a ser colocada. É claro que com a mudança de governo que está sendo feita na área administrativa, vai ter que colocar também algumas medidas provisórias com relação a essa reestruturação administrativa. O Congresso começa a funcionar, na realidade, a partir do dia 2 de fevereiro, depois da eleição da Câmara, do Senado, com formação de comissões e tudo. Então, eu tenho uma expectativa muito forte de que o governo do presidente Bolsonaro vai conseguir fazer a reforma da Previdência. E essa, para mim, é a principal reforma que precisa ser feita nesse momento. Claro que tem outras. Eu acho que as outras vão ter que caminhar em paralelo. Você não vai poder fazer uma reforma e ficar esperando a aprovação para apresentar outras. Mas se você não conseguir aprovar a reforma da Previdência, o governo vai ter que mostrar como que ele vai reduzir o déficit público. E de que maneira que ele poderia reduzir o déficit público sem a reforma da Previdência. É claro que a reforma da Previdência não reduz o déficit naquele ano. É a médio e longo prazo. Mas é uma sinalização importante para o mercado de investidores, para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, de que você está fazendo uma reforma que no futuro vai dar sustentação para a economia brasileira. Agora, o governo também ele vai ter que buscar outros recursos, ele vai ter que reduzir outras despesas, vai ter que reduzir gastos que não são gastos essenciais e vai ter que procurar receitas sem aumentar impostos, mas ele precisa melhorar a economia, fazer a economia crescendo começa a gerar mais imposto, trazer as empresas que estão hoje na informalidade para a formalidade, né? Gerar mais emprego, porque você arrecada mais. Então é um conjunto de coisas que vão ter que ser feitas. Que a reforma da Previdência, mesmo sendo realizada, ela não vai resolver o problema do déficit público no curto prazo. Mas nós vamos ter que passar por outras reformas no Brasil. Nós temos que discutir a questão do judiciário, nós temos que discutir a questão dos gastos públicos. Quer dizer, tem uma série de mudanças que o governo vai estar envolvido nessas discussões. Olá, bom dia. Manuela Borges, da TVCNT. Queria, na verdade, saber qual que é o desenho ideal da reforma tributária para alavancar a indústria brasileira, na opinião dos senhores. E muito se fala na reforma previdenciária, mas quem analisa o orçamento da União diz que 300 bilhões de reais vão para a isenção fiscal, para impulsionar aí diversos setores da economia e que diminuir essas isenções seria um dos caminhos para reduzir o déficit. O que os senhores acham disso? É preciso manter essas isenções? Elas são realmente importantes? Como é que os senhores avaliam isso? Obrigada. Eu posso falar depois também. Bom, eu vou te dizer o seguinte, é claro que você tem muitas isenções no Brasil. Ontem mesmo foi aprovada a legislação da continuidade dos incentivos fiscais da SUNAT. Mas o Brasil não é um país do tamanho de outros países, sem menosprezar nenhum país, mas não é nós não temos uma população de 30 milhões, de 20 milhões de pessoas, de 35 milhões de pessoas,
em estado, em países que têm o tamanho do estado de Minas Gerais, São Paulo e outros. O Brasil é um país muito grande, com muita diversidade e com muitas diferenças. E nós temos 210 milhões de habitantes. Nós temos problemas que vão de todas as questões, desde a segurança pública, educação, problema de saúde, mobilidade urbana, quer dizer, a gente tem muitas coisas. Quais são as prioridades? Porque você, para governar, você tem que traçar algumas prioridades. E a responsabilidade dessas prioridades é do governo federal. Como que você vai fazer um desenvolvimento regional do Norte e do Nordeste se você não tiver, não digo incentivos, mas uma política de desenvolvimento diferenciada? No caso da indústria, se você for igual em todos os estados, provavelmente os novos investimentos vão querer ficar na região sul-sudeste e não vão querer ficar na região norte e nordeste, porque você vai ficar próximo de universidades, centros de pesquisa, melhor infraestrutura, consumo, mão de obra qualificada, tudo isso. Então, você tem que também olhar para os estados do norte, do nordeste e do centro-oeste e buscar formas de desenvolver essas regiões. É com incentivo fiscal ou é com isenção fiscal? Nós temos, quando nós falamos de isenções fiscais, nós falamos muito da indústria. Nós temos uma agricultura muito competente, mas a agricultura é financiada a juros baixíssimos, com seguro contra intempéries, né? Paga pouquíssimo imposto e não paga quase nenhuma previdência. Então, nessas condições, quem é que tem mais incentivos fiscais e isenções? As isenções no Brasil são de todas as ordens e para todos os setores. Você tem isenções para a indústria, para a agricultura, para o setor de serviços. Então, você tem para todos. É claro que quando você fala 300 milhões, você está colocando um valor que é muito elevado, mas que merece uma análise crítica, o que é importante e o que não é importante. Eu acho que incentivos fiscais, propostas de desenvolvimento são necessárias, mas talvez tenha que ter uma modulação. Você fazer por um determinado período, por uma determinada região, por um determinado tipo de produção. Então, o Brasil quer atrair universidades, quer atrair centros de pesquisas. O Brasil quer ser um país que tenha milhares de empresas, startups de tecnologia. Bom, nós precisamos ter universidades preparadas para isso. Nós precisamos ter um ambiente voltado para isso. E nós precisamos investir nessa atração de centros de desenvolvimento de tecnologia, centros de pesquisas das grandes empresas. Você tem grandes grupos internacionais que estão buscando aonde colocar o seu centro de pesquisa. Agora, esses grupos internacionais grandes não vão para um país que não dê a eles condições de segurança jurídica, condições tributárias e condições fiscais, porque é uma competição mundial. Né? Então, você tem essa competição, que em alguns aspectos ela é benéfica. Mas quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, os estados competem uns com os outros na atração de investimentos, uma vez que cada estado lá tem a sua própria regulação tributária, tem a sua própria, quase tem a sua própria Constituição, né? Sua própria legislação. Aqui é muito mais federativo. Mas você tem que criar condições dos estados também atraírem investimentos. Então, eu não acho que seja você pensar assim, não, eu vou tirar todo esse gasto aqui nesse tema que seja incentivo fiscal. Mas você vai ter que tirar em diversas áreas, em diversos setores. Por exemplo, as agências reguladoras, quanto que elas gastam? Qual a importância das agências? Qual que é o custo que ela tem? E isso analisar área por área.
quanto que cada setor gasta, o que corresponde, porque não dá para você cortar e falar assim, eu vou cortar tudo da indústria e nós vamos ser só agricultura, eu vou cortar tudo da agricultura e vamos ser só indústria. Eu tenho um documento que foi distribuído para vocês aí, eu acho que foi distribuído, que mostra o seguinte, a indústria responde por 22% do PIB, a agricultura por 5%, estou arredondando o comércio por 12% e os bancos por 8%. A indústria paga de impostos federais 32%, a agricultura 0,3%, o comércio 16% e os bancos 23%. A indústria paga de previdência 25%, agropecuária 1,6%, comércio 14,5%, banco 7,2%. Nas exportações, a agropecuária que a gente fala, porque a agropecuária exporta muito, é verdade. Ela exporta 37 bilhões de reais, de dólares. 37 bilhões de dólares. E quanto que ela importa? Praticamente nada, 3 bilhões. Então ela tem um saldo comercial muito grande. E a indústria de manufaturados exporta 80 bilhões. Exporta 2,5 vezes mais do que a agropecuária. E quando soma a indústria de manufaturados mais semi-manufaturados, são 111 bilhões. Quando você coloca mineração e petróleo e gás, são 111, 150 bilhões. Quer dizer, e quanto que nós importamos? 134 bilhões. Quer dizer, nós temos, a indústria tem uma participação no comércio internacional muito mais atuante, porque nós somos mais diversificados mesmo. Os produtos nossos são muito diversificados. E o modelo da reforma tributária ideal? Olha, é difícil dizer para você um modelo de reforma tributária ideal, mas primeiro eu acho que a reforma tributária tem que passar por um processo enorme de simplificação, porque hoje, com tantos impostos, eu estou falando do governo federal, PIS, COFINS, EPI, contribuição social sobre lucro, imposto de renda, e cada um mais complicado do que o outro, você tem muitas dificuldades até de dar as informações necessárias. Então, eu acho que a primeira reforma seria da simplificação tributária. A segunda reforma, que eu acho que seria importante, é que você pudesse ter um imposto de valor agregado de consumo. Imposto tipo um imposto de consumo. Porque quem tem que pagar os impostos, como no mundo inteiro, é quem consome, não é quem produz. Pelo contrário, quem produz é desonerado porque, na realidade, quem produz não paga imposto. Quem paga imposto é quem consome. Só que no Brasil, você muitas vezes paga imposto antes do consumo. Com substituição tributária, as fábricas são obrigadas a pagar o imposto antes de vender o produto. Quando você vai fazer um investimento no Brasil, você paga imposto antes de fazer o investimento e de produzir. Então, quando você paga, e quem paga o imposto, o consumidor, as indústrias, as empresas, são apenas repassadores desse imposto. O que deveria acontecer como tem nos outros países. Você faz a produção é desonerada, você produz, não ganha nada a mais, não perde nada a mais, mas quem paga o imposto é o consumo. E aí você consegue fazer uma desburocratização quase que completa. Então essa é a proposta. Agora, eu acredito que qualquer reforma tributária que seja feita, ela não tem como ser feita no meu modo de pensar para entrar em vigor amanhã. É alguma coisa que vai ter que ter um prazo, porque para você ver o comportamento, quanto vai ser a arrecadação, você vai trabalhar com os estados ou não, os estados vão participar dessa reforma, não vão participar. Quer dizer, isso tudo eu acho que tem que ser com um prazo maior de elaboração para que ela possa ser realmente implementada. Oi, bom dia. Mariana, do Poder 360. Eu queria saber da expectativa da indústria em relação ao Ministério da Economia. De início houve essa preocupação da junção da MDIC. Queria saber o que vocês acham que vai mudar nessa relação com o governo, se vai mudar alguma coisa, e também como estão as conversas mais recentes com o Paulo Guedes e com
com os nomes indicados por ele? Olha, nós temos tido conversa com diversos futuros ministros, futuros secretários. A conversa tem sido bastante fluida. A gente tem apresentado todas as propostas, as ideias, o que a gente pensa, o que a gente acredita. Claro que a decisão do presidente Bolsonaro, ele está montando uma equipe de governo, uma proposta de governo, pensando em um determinado projeto. Nós vamos trabalhar dessa forma. O nosso objetivo principal é fazer com que a indústria brasileira possa crescer e desenvolver em qualquer esquema que seja montado, em qualquer estrutura que seja montada no governo, com o Ministério da Indústria como nós preferimos, tendo em vista a relevância da indústria no Brasil. Não existe país forte que não tenha uma indústria forte, mas uma vez que a decisão é de colocar dentro do Ministério da Economia, como o futuro ministro Paulo Guedes falou, que isso vai fortalecer a indústria brasileira, então é o nosso objetivo. Quer dizer, se ele está nessa orientação, se ele quer fortalecer a indústria através do Ministério da Economia, colocando pessoas conhecedoras, que indicou, me parece não, com certeza, o Carlos Costa, uma pessoa que conhece, foi diretor do BNDES. Eu acho que nós vamos trabalhar junto e espero que as coisas realmente vão na direção, como o ministro Paulo Guedes colocou, do crescimento da indústria, do crescimento do país e da redução do déficit público. Bom dia, André Barrocal, da revista Carta Capital. Presidente, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o caso do motorista do futuro presidente, do depósito feito na conta também da futura primeira-dama. Eu pergunto isso com base em duas suposições. A primeira é que haverá desdobramentos por força de iniciativas de órgãos de controle da oposição, e a segunda suposição é de que esses desdobramentos terão potencialmente impacto no ambiente político e, portanto, aí na aprovação das reformas que vocês defendem como algo muito importante. Olha, eu tenho tido informação desse tema pela imprensa, não tenho nenhuma posição a respeito. Eu acho que esse assunto tem que ser esclarecido e espero que esse assunto não perturbe o ambiente político a ponto de que as reformas não sejam aprovadas e de que o governo tenha alguma dificuldade. Mas é uma questão que certamente vai ser tratada pelo novo governo. Eu não tenho hoje nem preocupação e não tenho nenhum posicionamento a respeito do assunto. Bom dia, eu sou Larissa Montalvão, da agência Rádio Web. Com relação ao crescimento do emprego informal, o que vocês atribuiriam isso? Porque justamente um ano após a reforma, e um dos argumentos era de que as regras da CLT eram antigas e travavam essa contratação formal. Então, o que justifica, mesmo um ano após as mudanças, o crescimento da informalidade? Olha, primeiro, vou voltar de novo na tabela que nós distribuímos. A indústria tem hoje quase 10 milhões de trabalhadores diretos com carteira assinada. A agricultura tem só 1.500, 1,5 milhão. O comércio tem 9 milhões. E os serviços financeiros têm 800 mil pessoas com carteira assinada, 900 mil. Então, e aí você tem o setor de serviços e outros setores de serviços como saúde, educação e turismo, outros setores que têm aí 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Bom, nós temos um grande número de desempregados, em torno aí de 12 milhões e pouco. Esse ano nós geramos empregos, pouco ainda, mas o Brasil cresceu pouco. O Brasil, na indústria, vai crescer 1 e pouco por cento. Então, mas mesmo assim, já tivemos um saldo positivo nas contratações. Tivemos uma redução do desemprego. O que acontece é que as pessoas, com o custo do Brasil e o tempo que você demora para arrumar um novo emprego no Brasil, as pessoas às vezes vão para atividades que não são formais. Atividades de fazer, produzir em casa, produzir alimentos, produzir roupas, vender em feira, vender cachorro-quente na rua, e isso acaba dando para um determinado nível da população uma remuneração até mais elevada
do que com carteira assinada. E, é claro, tem menos segurança, tem menos, não paga os impostos, não paga assistência social, mas ela acaba fazendo a vida dela de uma outra forma. Então, quando você fala que o Brasil tem 34 milhões, mais ou menos 34 milhões de pessoas que estão na informalidade, muitas dessas pessoas não querem nem voltar para a formalidade. Agora, você tem que procurar mecanismo através do microempreendedor individual, de fomento para formalização de empresas sem pagamento dos impostos correspondentes, para essas pessoas virem para a formalidade. Porque quem tem uma atividade de vender cerveja na porta dos jogos de futebol é um microempreendedor. Agora, você tem que incentivar isso com créditos, microcréditos, com formação, uma série de coisas que você pode trazer essas pessoas. Mas no mundo inteiro hoje, você tem pessoas que estão trabalhando na informalidade, em sistemas, às vezes, digitais, que também são considerados alguns informais, e que conseguem ter a sua remuneração, às vezes, maior do que de um emprego formal. Não tem a segurança, mas tem outras vantagens de poder estimular e determinar o seu próprio tempo. Em todos os setores da economia, houve desemprego nos últimos anos. No setor de jornalismo, por exemplo, de imprensa, da indústria, de todos. As pessoas têm que procurar a forma de ganhar dinheiro, de sobreviver bem. E hoje, muitas vezes, você valoriza muito mais a qualidade de vida, a sua autonomia, do que simplesmente você ter um emprego que você tem que estar a um determinado horário, cumprindo um determinado horário. O que mostra que a reforma trabalhista foi importante é que você tem hoje um saldo positivo de contratações. Quanto que nós tivemos de contratação esse ano? Próximo de 1 milhão de pessoas? Então, isso eu acho que 800 mil pessoas de saldo positivo esse ano. Com o país crescendo a 1%, 3%. Se isso for para 3%, o ministro Paulo Guedes fala que vai ser mais, vai ser 3,5%, 4%. Nós queremos isso mesmo, queremos que o Brasil tenha condições de crescer. Jimmy Amora, da agência Infra. O quadro de vocês mostra que vocês querem 9 mudanças somente na área de infraestrutura, ações do governo, melhor falando. São muitas, e eu queria saber quais de fato vão ser prioritárias para vocês, já que teria que ser uma a cada 10 dias aí dentro desses 100 dias. E complementando, se tem tantos problemas na área de infraestrutura, que é a maior número de ações que vocês têm aí, o que leva vocês a acreditarem que o país vai ter um crescimento de 6,5% nos investimentos no ano que vem, diante desse quadro? Obrigado. De fato, a área de infraestrutura, dentro da agenda da CENIC, é uma das áreas mais importantes e é uma das áreas em que a CENIC apresentou mais contribuições durante o debate eleitoral e agora também na agenda do 100 dias. O fato, quer dizer, que na área de infraestrutura nós temos várias áreas, vários temas, que alguns não são necessariamente sequenciais, né? Você pode tratá-los de forma paralela. Né? Um tema que nós consideramos importante, que pode ser inclusive aprovado ainda no início do próximo ano, é a questão das agências reguladoras, por exemplo. Nós entendemos que, dado que eu preciso atrair capital privado para novos projetos Greenfield, quer dizer, na área de infraestrutura, e hoje o setor privado já tem uma participação muito expressiva na área de infraestrutura, eu preciso ter agências reguladoras profissionais, com menos influência política, e que possam gerar segurança para contratos que estão sendo feitos, que vão durar 30, 40 anos,
E alguns desses contratos, inclusive, que sofrem, quer dizer, revisão por conta de mudanças técnicas, tecnológicas, etc. E que você precisa ter segurança que você tem profissionais do outro lado tratando, quer dizer, dessas questões. Então, voltando, então, o primeiro ponto, quer dizer, eu diria que é aperfeiçoar e fortalecer as agências reguladoras. Um segundo problema que tem, que é um problema mais de organização do Estado, é que existe, quer dizer, uma quantidade enorme, quer dizer, de obras paradas. E o governo precisa enfrentar, quer dizer, esse problema. É um problema quase que de organização do Estado. Tanto para enfrentar a agenda das obras paradas, priorizá-las, tomar decisão, inclusive, essa daqui eu não vou fazer porque não faz mais nenhum sentido gastar dinheiro nessa obra, porque ela vai custar mais caro do que se eu estivesse usando esse mesmo recurso para uma outra atividade, e principalmente definir as regras do jogo para que esse problema não se repita no futuro. E uma das razões principais para o problema da hora parada é a deficiência do planejamento, é a deficiência na capacidade de desenvolvimento de projetos, etc, etc. Então essa daqui é uma agenda também organizacional. A participação privada na infraestrutura, que o nosso documento lista uma série de áreas que podem ser desenvolvidas, no setor elétrico, inclusive, nós tivemos ainda nesse governo uma evolução importante, né? Eu acho que na semana passada saiu, inclusive, a privatização da distribuidora do Amazonas, que foi, só falta uma, isso foi um passo importante, ou seja, tem coisas pequenas que você pode jogar. Né? Na área do sistema portuário brasileiro, nós tivemos, né, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma evolução importante. Hoje, a maior parte dos terminais são privados, mas as companhias docas ainda são públicas. E tem um baixo nível de eficiência por conta da gestão política, inclusive, né, das companhias docas. Esse aqui também é uma área que precisa de profissionalismo. Tem, quer dizer, em vários países do mundo, não necessariamente é privatizada. No caso do Brasil, a CNI tem insistido na necessidade de privatização, porque a gente já testou todos os modelos de governança e não funcionam. Então, essa é a razão da gente investir nessa área. Na questão da ferrovia, quer dizer, é uma questão da interoperabilidade, ou seja, a nossa agenda aqui é bem localizada para permitir a interoperabilidade, quer dizer, entre as diversas malhas. Um dos temas talvez mais complexos e que tem maior impacto sobre o setor privado é a questão do custo de energia elétrica. Né? Aqui a gente tem um conjunto de passivos aí entre produtoras, distribuidoras, etc. Quer dizer, novas regras que precisam ser construídas. Quer dizer, aqui o governo vai ter que enfrentar de fato essa agenda. A proposta de concorrência no mercado de combustíveis de uso industrial está muito associada até à própria crise dos caminhoneiros, quando vimos, quer dizer, uma exacerbação, né, do poder de monopólio, quer dizer, da principal empresa nessa área. E aqui, a CNI já vinha identificando, quer dizer, há algum tempo, a necessidade de gerar mais competição nessa área. Eu diria que talvez dos temas que vão ser prioritários, esse é um tema bastante forte, quer dizer, importante. O mercado de gás natural, faltando até um L ali, é uma outra oportunidade. Durante todo esse ano de 2018, ocorreram discussões do Executivo, do Congresso Nacional sobre essa área, quer dizer, há um impasse por conta da posição das distribuidoras, etc., mas aqui também é fundamental para a competitividade da indústria. Eu diria que, olhando a competitividade da indústria, a gente tem 3 pontos que são mais importantes, que é reduzir os custos e aumentar a competitividade do setor elétrico, promover a concorrência no mercado de combustíveis e a questão do gás natural. A área de telecomunicações nós consideramos importante porque o modelo atual ainda é do mundo analógico e ele precisa se adaptar, quer dizer, para o mundo digital. Ainda tem a obrigação do orelhão, ou seja, as empresas são multadas porque não tem um orelhão na comunidade A, B, C ou D. E hoje é difícil você ver alguém usando, quer dizer, o orelhão. Outro
dia até eu estava em Ipanema, no Rio, e vi um taxista, ele estacionou o táxi e estava falando no orelhão. Eu fiquei preocupado, deve ser um crime, está entendendo? Porque quem é que hoje ainda utiliza um orelhão? Bom, gente. Marta? Tá bem? Alguma mais pergunta? Podemos fazer um quebra-queixo? Está ótimo, Rodrigo, né?